Senhoras e senhores, Lucas Laurindo, é a primeira vez num evento nosso, então vamos receber ele com muito carinho. Palmas, pessoal. Aliás, bom dia, pessoal. Eu sou o Lucas, estou no Google, vai fazer 4 anos já. Dentro do Google, eu já trabalhei em 3 empresas. Eu trabalhei com o Google Cloud quando eu entrei. Fiquei a maior parte do tempo dentro de AdWords, dentro de produto, dentro de Analytics, e agora eu vou começar uma nova jornada dentro do Waze, tá? Vivi convidou eu aqui para falar de Google Analytics, que para muita gente é um pouco de terror, de saber mexer, de código, entender o dado, mas na verdade não é nada disso, né? Aqui é para ajudar a melhorar o desempenho do seu negócio. O foco aqui é conseguir trazer o máximo de informação possível sobre os relatórios, qual informação tirar, o que é importante. Eu não vou entrar muito em detalhe na parte técnica, que não é o objetivo. O objetivo aqui é falar de negócio, tá, pessoal? Então, essa daqui é a agenda que a gente vai trabalhar hoje. Primeira coisa que a gente vai trabalhar vai ser a questão, uma introduçãozinha, o que é o Google Analytics e mais específico, o que é o Web Analytics, tá? Então, inserir essa questão de análise da web na nossa discussão. Depois a gente vai para os relatórios básicos, para quem já está acostumado a mexer com Analytics, super tranquilo, tá? A questão de público-alvo, a questão de comportamento, aquisição e conversões. Em seguida, eu vou trabalhar a parte de personalização. Então a gente vai conversar um pouco sobre os segmentos, o que a gente pode fazer com segmentos, qual que é o valor dos segmentos dentro do Google Analytics, que é uma coisa que em geral a gente acaba esquecendo, tá? E por último, alguns relatórios avançados. E eu prometo assim que eu não combinei nada com o Kleber, mas vocês vão ver que tem muita coisa na minha apresentação que ele já mencionou, que ele não falou de Google Analytics e que são coisas de fato realmente muito importantes que a gente consegue tirar, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho de corte, de análise do lifetime value, a gente vai falar um pouquinho de atribuição e vai falar também de funis multicanais, tá? Só para vocês entenderem, antes de vocês ficarem tirando o cabelo, tem uma aba, tá fora desses 4 tipos de relatórios básicos? Não, eles são relatórios dentro dos 4 tipos, mas eu separei eles porque alguns estão em beta e são relatórios um pouquinho mais complexos de serem analisados, tá? Então, vamos começar com a introdução e falar um pouquinho o que é o Google Analytics e mais assim, de uma maneira geral, o que é o Web Analytics, tudo bem? Então, primeiro, o Google Analytics é um serviço gratuito de análise da web. Esse é o Web Analytics, tá? Então, por que eu coloco dessa maneira? Essa é uma ferramenta que a gente usa para entender como foi o desempenho do seu site, do seu aplicativo, do seu web app e assim por diante, tá? E por que eu coloco que é um serviço gratuito? Existem outras empresas que vendem serviços semelhantes e são pagos, tá? Então, acho que um dos principais valores do Google Analytics é que vocês conseguem utilizar uma ferramenta para entender certinho como é o comportamento, para medir como está funcionando a sua aquisição, como que está funcionando o comportamento do usuário dentro do seu site de uma maneira gratuita, tá? Mais importante de tudo, acho que o Google Analytics é a ferramenta que vai conseguir propiciar um controle do seu marketing online. É uma coisa que eu vou frisar muito aqui, que é para a gente entender as origens, para a gente entender as mídias, para a gente entender o que está acontecendo com o seu e-commerce, com o seu website, com o seu aplicativo e assim por diante, tá? Então, frisando mais uma vez, Google Analytics é uma ferramenta de Web Analytics gratuita, tá certo? Então aqui, esse daqui é um paralelo, tá? E eu vou colocar um pouquinho de história minha para vocês entenderem. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou da Morada do Sol, eu sou de Araraquara, e meu pai, durante muito tempo, ele teve uma pequena loja lá, tá certo? Coloquei aqui um Go Smart, acho que se vocês olharem bem, vocês vão saber qual loja que é essa, mas só para vocês entenderem o paralelo, eu quero apresentar alguns pontos que meu pai sempre teve dúvida, nunca conseguiu trabalhar tendo uma loja física, e que são coisas que a gente consegue fazer no Google Analytics, tá? É só um pouquinho de contextualização para vocês. Então, meu pai, ele sempre ficava em dúvida, quando tinha um cliente novo entrando na loja dele de elétrica e hidráulica, de onde que essa pessoa veio? Qual que foi o meio que trouxe eles? Foi o outdoor que eu coloquei? Foi o panfleto que eu distribuí? Foi a campanha de rádio que eu coloquei no ar, lá na rádio da cidade? Ele não consegue saber essa informação, tá? Então, por mais que ele tente, por mais que ele pergunte, por mais que ele coloque uma pesquisa depois que a pessoa comprou, fica a critério da pessoa responder e de responder corretamente, tá? Depois ele quer saber, por exemplo, beleza, a pessoa entrou, ótimo, tem um cliente na minha loja, o que ela fez na minha loja? Essa pessoa, de fato, andou em qual gôndola?
Que produto que ela pegou, que produto ela pôs no carrinho, que produto que ela olhou. Ele não consegue saber também, mesmo se ele tiver câmera e ficar analisando a câmera, ele não vai conseguir ter um relatório, algo de fato de engajamento e de comportamento do cliente dentro da loja dele, tá? Continuando assim, ele não consegue saber também, por exemplo, qual que é a porcentagem de pessoas que preencheu o formuláriozinho que ele colocou para receber informações por telefone. Então ele tem a urnazinha dele, que ele coloca a informaçãozinha lá bonitinha, fala assim, ó, eu quero receber ofertas por telefone, por WhatsApp e assim por diante. Então ele não tem como saber certinho qual que é a proporção de pessoas que fizeram essa ação ou não. E por último, ele também não consegue saber qual que é o demográfico das pessoas. Ele tem uma ideia, óbvio, é uma cidade pequena de São Paulo, ele conhece um pouco o segmento dele? Conhece, só que ele não tem certeza e ele não consegue medir isso. Então, mais uma vez, ele pode ir atrás de alguma pesquisa, ele pode contratar alguém para tentar descobrir isso, comprar uma pesquisa pronta do mercado? Ele pode, tá? Só que, mais uma vez, não necessariamente vai ser fidedigno do que está acontecendo na loja dele, tá certo? Então, o que eu quero apresentar para vocês é que no Google Analytics, se você tiver um website, se você tiver um e-commerce, se você está prestando algum serviço e tem um website, a gente consegue medir tudo o que eu falei em um paralelo, obviamente, do mundo digital, tá? Esse daqui, ó, é um pouquinho do objetivo do Web Analytics. Como eu comentei, o Google AdWords é uma ferramenta de Web Analytics, tá, pessoal? Primeiro, a gente consegue saber quais foram os canais de aquisição. A gente consegue saber quem entrou no website. Qual foi a mídia que trouxe pessoas para o website? Foi Google AdWords? Foi Facebook? Foi Google Orgânico? Foi direto? Foi a sua campanha de parceiros? Foi referência de um artigo que alguém te citou? A gente consegue saber tudo. A gente consegue entender o comportamento do usuário por dentro do site todo. Então, pensando no nosso paralelo, eu consigo saber certinho quanto tempo cada pessoa ficou, abre aspas, em cada uma das gôndolas, fecha aspas. Então, eu consigo saber quanto cada usuário ficou em cada página, qual botão dentro do meu site ele clicou, tudo sem exceção, tá? Lembra da questão do formuláriozinho que eu comentei que o meu pai tem para você receber propostas, receber promoções por WhatsApp, por mensagem? A gente consegue saber qual que é a proporção de usuários que de fato fez isso. Eu consigo medir todos os meus objetivos, que nem sempre a gente é um e-commerce, então eu posso estar prestando um serviço e meu objetivo é ter um lead, tá? Então eu não tenho uma conversão, às vezes financeira no final. No Analytics a gente consegue visualizar tudo isso, tá? E por último, a gente consegue saber certinho as saídas. Então, qual página, por exemplo, do meu website está levando o usuário final a sair, tá certo? Então a gente consegue saber se por um acaso a página de carrinho é uma página muito complexa. Ou, por exemplo, se logo que ele entra no site, ele já sai. Será que eu tenho um banner muito grande na entrada do site? A gente consegue entender certinho quais são as maiores saídas do website. Então, isso tudo é importante para a gente entender o panorama do nosso website e começar a tomar decisões sobre como otimizar o website, como conseguir tirar o melhor do meu e-commerce, do meu negócio que está hoje inserido no digital, tá? Essa daqui é a carinha do Google Analytics, ela foi reformulada há pouco tempo, então quando você entra no Google Analytics, você tem essa dashboard bonita já agora. Nem todos os relatórios estão assim bonitinhos, mas só para vocês darem uma entendida aqui, eu peço que vocês deem uma olhada aí por uns 30 segundinhos, vocês vão ver que vai ter algumas palavrinhas que eu já vou introduzir em sequência aqui, porque são conceitos importantíssimos. Se a gente não conversar deles, provavelmente vocês vão ficar um pouquinho perdidos durante a apresentação, tá, pessoal? Mas o que a gente tem aqui, ó, que é para vocês olharem? A gente consegue ver a quantidade de usuários, a quantidade de sessões, a gente consegue ter um mapa de calor por horário do dia. Isso daqui só na página inicial. A gente consegue entender quais são as origens que estão trazendo mais tráfego, da onde, de que país está vindo mais tráfego. Para a gente, talvez seja muito Brasil, mas a gente consegue com certeza ir um pouquinho mais a fundo e ver até regiões do Brasil, tá? Então, ó, agora vamos comentar um pouquinho dos conceitos importantes, tá? Então, primeiro conceito, que é a base de tudo no Analytics, e às vezes o pessoal fica um pouco confuso, é a questão da sessão, tá, pessoal? A sessão, basicamente, é um intervalo de tempo que um usuário fica no seu website e tem um engajamento. Então, ele navega por várias páginas, clica em vários botões, pode comprar, pode não comprar, pode preencher um formulário. Isso é uma sessão, é um período de engajamento, tá? O usuário é aquela pessoa que entra, ele fica com o cookie na máquina e ele pode participar de várias sessões. Então eu posso entrar no seu site hoje, entrar no seu site amanhã, eu continuo sendo o mesmo usuário. Por que é importante essa distinção? Porque existem relatórios que medem usuários e relatórios que medem sessões.
Então, só para vocês entenderem, o usuário é mais assim, uma pessoa que está no navegador e pode entrar diversas vezes no site. Um desses engajamentos é uma sessão, que pode ter várias visitas de páginas, pode ter uma compra, que pode ter clique no botão e assim por diante, tá? O que é a duração da sessão? Duração da sessão é o tempo que o usuário fica naquele engajamento particular, tá? Por que é importante a gente definir isso? Dependendo do seu modelo de negócio, você quer uma sessão muito longa. Dependendo do seu modelo de negócio, você não quer perder a pessoa tão rápida. Então, esse engajamento ele é definido pelo tempo que a pessoa cai no seu website até o último momento que ele clica, que ele tem alguma interação ali dentro, tá? Taxa de rejeição, isso daqui para quem já tem um pouco mais de experiência com Analytics, é assim, deixa o cabelo em pé, né? A taxa de rejeição basicamente é quando o usuário entra no seu website e sai sem fazer nada. Então, o ideal é você não ter uma taxa de rejeição muito alta. Se você tem, por exemplo, um e-commerce, se você tem, por exemplo, algo que é importante a pessoa ter bastante interação, tá certo? Então, não é legal você ter uma pessoa que entra e sai sem fazer nada, tá? Agora, se você, por exemplo, tem um site que é um one-pager, se você tem um site que é só uma landing page, não tem problema, porque é uma página só, então ele não vai interagir, tá? Então ele vai ver a informação e vai embora. Então é só para ter isso em mente. Para quem trabalha com uma página só, não fique preocupado se a taxa de rejeição for alta, tá? E agora os últimos dois aqui que a gente vai comentar é a parte de origem, mídia e referência, tá? Origem mídia é aquele parzinho que, assim, eu vou bater muito nessa tecla. Para mim é muito importante que vocês entendam qual que é o valor da gente conseguir fazer essa quebra. Aqui é onde a gente sabe qual mídia que está te trazendo retorno, qual mídia que te traz usuário, qual mídia que tem o usuário mais valioso, tá? Então, origem e mídia é sempre um parzinho, tá? Para a gente conseguir quebrar, por exemplo, Google. Google é uma origem que pode ter várias mídias. Eu posso trazer a pessoa organicamente, eu posso trazer a pessoa da busca paga, eu posso trazer a pessoa do fórum. Facebook é a mesma coisa. Eu posso trazer ele de anúncio, eu posso trazer organicamente, tá? Então, por isso que é sempre em parzinho, porque algumas origens têm mais de uma mídia de comunicação, tá certo? Importante aqui é saber da onde veio aquele retorno, aquele clique, aquela pessoa, aquele usuário, aquele engajamento, tá certo? E referência são todas as origens e mídias que não estão pré-cadastradas no Analytics, tá? Normalmente você tem menos volume em referências, que são mídias, por exemplo, de parceiros, mídias, por exemplo, vamos supor, de um artigo da Folha de São Paulo que citou o seu website, a pessoa acabou caindo no website depois, tá? Então, essas são as referências, são origem em mídias que não são tão grandes e trouxe um tráfego como uma referência vindo de outro website, tá certo? Passados os conceitos aqui, a gente vai dar uma olhadinha um pouco na estrutura do Google Analytics, tá? Vocês não precisam entender certinho o que está em cada coluna, tá certo? Mas é só para trazer para vocês um ponto bem importante, tá? Existem 3 colunas aqui. O que quer dizer isso? O Google Analytics, além de ser uma ferramenta gratuita, ele possibilita você ter várias contas. Dentro de cada conta, a gente pode ter várias propriedades, ou seja, a gente pode acompanhar diversos websites com uma conta só. E dentro de cada website, de cada propriedade, a gente ainda consegue olhar certinho, de maneira diferente, fazer filtros e ter uma visualização diferente, uma vista diferente daquele website. Então a gente pode colocar uma vista onde a gente só olha o tráfego vindo de Google, uma vista que a gente olha só o tráfego vindo do Sudeste, uma vista onde a gente está olhando só as pessoas que converteram. Então é uma maneira diferente de olhar para o seu website, tá certo? Então a gente consegue quebrar e entender isso. Por que é importante esse conceito de vista? Para a gente justamente começar a entender qual que é o perfil de comportamento de cada origem, de cada geográfico, de cada demográfico, tá certo? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, acho que ficou claro que a gente tem muito poder de personalização, que não tem limite para a questão de quanto que você quer, de fato, acompanhar, porque às vezes você vai ter vários websites, por exemplo, no caso do Kleber, da Arezzo, vai ter a Schutz, entre outras marcas. Então, você pode ter uma propriedade para cada marca, tá? Para não precisar misturar os dados, o que não é o ideal. Ponto super importante, eu vou trazer algumas melhores práticas e se vocês falarem, Lucas, é muito difícil essa apresentação, está muito técnico, não vou conseguir levar nada. Então eu trago aqui 5 pontos para vocês que são super importantes. Quiserem tirar foto, tira, quiser anotar, anota, porque isso daqui é as dicas que são super simples e mais fáceis que eu trago para vocês, tá? Primeira coisa, nunca use apenas o relatório de tempo real, tá? Tem muita gente que eu já vi, já conversei, não, Lucas, eu estou vendo aqui no tempo real, não estou tendo tráfego e tal. Não é assim que funciona, tá? O tempo real só vai mostrar quem está dentro do seu website, tá? Não vai mostrar de fato qual que é o engajamento, qual que é a origem daquela pessoa, o que ela está fazendo, ela comprou de fato, ela não comprou de fato. Então,
tempo real tem o seu valor para a gente saber se o código está funcionando, se está capturando as pessoas que estão navegando? Sim, tem. Mas, por favor, não usem só o tempo real. Tá? Segundo ponto, quando você abrir o Analytics, nunca abre ele e fala, vou dar uma olhadinha, que normalmente deve ir muito acompanhado com o primeiro ponto. Tá? Não abra o Analytics para dar uma olhadinha, sempre abra o Analytics com uma pergunta. Então, por exemplo, qual mídia converteu mais? Última campanha de marketing que eu fiz deu certo? Como que está o desempenho de mobile no meu website? A maioria dos meus usuários vem da região sudeste? Então, sempre venha com uma pergunta, tá? Sempre venha com uma pergunta de negócio, lembrando que o Kleber já mostrou pra gente, sempre tenha em mente tanto seus OKRs quanto seus KPIs, para conseguir identificar aqui dentro do Analytics se eles estão sendo atingidos ou não, tá? Outro ponto super importante, as informações da Analytics, elas são tão boas quanto o código captura na página de destino, tá? O que eu quero dizer com isso? Existem muitos casos que a pessoa acha que está bombando o e-commerce, ou casos que, não dá certo, vou sair do digital, não funciona, mas qual é o ponto? O Analytics, você tem um códigozinho que você põe no website, a tagzinha, tá? Se ela estiver mal instalada, ela não estiver funcionando corretamente, ela não estiver capturando corretamente, a plataforma só vai interpretar esses dados, tá? Então tomem bastante cuidado, garantam que a plataforma instalou direito a tag, o pessoal da TI instalou tudo corretamente, porque senão a gente vai tomar uma decisão de negócio em cima do número que é falso, tá certo? Próximo ponto, lembra que eu falei das vistas? Lembra que eu falei que a gente pode ter uma personalização? Tem que tomar cuidado quando a gente for fazer essa personalização, tá? Por quê? Esse filtro que a gente faz na vista, para conseguir identificar só os usuários que, por exemplo, vieram do Facebook ou do Google, assim por diante, é destrutivo. Então, uma vez que a gente filtrou o dado, a gente perde, a gente não consegue recuperar. Qual que é o ponto? Tenha sempre uma vista com todos os dados do website, sem filtro nenhum, porque ele é seu branco. Se por um acaso você fez algum filtro errado em alguma vista, você vai conseguir comparar com o branco do seu website. Então sempre tem uma vista que você não colocou filtro nenhum, só para ter certeza que os dados estão sendo capturados corretamente. Tá? E por último, eu acho que assim, uma coisa que o pessoal não presta muita atenção, no Analytics é super importante esses avisos, tá? Porque ele vai falar, por exemplo, se a gente tem código de duplicado acompanhando cada página, ele vai falar se tem problema de perder parâmetro, ele vai falar se tem problema de página e domínio que está sendo redundante. Presta sempre atenção naquele sininho, que ele te fala qual o problema que está acontecendo. Ele consegue detectar automaticamente. Não sabe o que está acontecendo certinho? Passa para o teu programador, fala para ele dar uma olhadinha para tentar resolver. Tá? Então, agora vamos começar na parte um pouquinho da introdução, vamos trabalhar um pouquinho dos relatórios básicos. Então aqui é a parte onde a gente vai começar a entender, e assim, são minhas sugestões, tá? Se a gente pudesse ficar assim, 8 horas conversando, passaria muito mais sugestões, mas como a gente tem 1 hora, vou passar as minhas sugestões de relatório, o que eu acho importante, tudo bem? Esses daqui são os 4 relatórios. Público-alvo, lembrando, quando meu pai falava, eu quero saber o demográfico da pessoa que entra na minha loja, eu quero saber qual que é a idade, qual que é o gênero, eu quero saber se ela veio de qualquer lugar do Brasil, se ela é de Araraquara mesmo, se ela veio de outra cidade, a gente consegue pegar essa informação no público-alvo para o nosso website, tá? Aquisição, esse daqui para mim é o mais importante. Um dos principais motivos de todo mundo aqui ter Google Analytics, além de entender o comportamento do teu cliente, do teu usuário, é para você saber qual mídia está trazendo o melhor tráfego, se tuas campanhas de marketing digital estão funcionando, se teu mail list está funcionando. Então é a aquisição que a gente vai olhar, tá certo? É a origem em mídia. É aqui que a gente vai ver o verdadeiro valor de cada uma das mídias que trazem tráfego para o website. Próximo, comportamento. Lembrando ali, no nosso paralelo, seria mais ou menos a questão da gôndola, onde a pessoa passou mais tempo, qual parte da loja a pessoa visitou, exatamente a mesma coisa. Aqui eu consigo saber quanto tempo a pessoa passou em cada página, qual botão que ela clicou, o que ela fez dentro do meu website, qual foi de fato o comportamento daquele usuário específico dentro do meu website. E por último, são os relatórios de conversão. Como eu comentei, o Analytics não serve só para e-commerce, ele serve para qualquer tipo de serviço, e a maneira que você definir sua conversão dá para acompanhar dentro do Analytics, tá? Então a gente consegue entender para e-commerce qual que é o valor da conversão, a gente consegue entender quais produtos, quantas transações, consegue acompanhar os IDs das transações, e para quando a gente olha outros modelos de negócio, a gente consegue acompanhar engajamento dentro da página, ações dentro do website que foram atingidas e assim por diante, tá? Então agora,
só para vocês entenderem a estrutura do que a gente vai fazer, eu coloquei cada um desses ícones aqui, o azulzinho, o amarelinho, o verdinho e o vermelho, para os relatórios que a gente vai discutir. A gente vai nessa ordem, só para vocês verem, dentro de cada uma desses 4 categorias, quais são os relatórios mais importantes para vocês começarem a trabalhar, tá? Primeiro, ali do lado esquerdo do teu Analytics, você tem as 4 categorias, naquela ordenzinha: público-alvo, aquisição, comportamento e conversão. Clicando na categoria, ele vai fazer um breakdown bonitinho para você conseguir entrar em cada um dos relatórios, tá certo? Vamos começar por público-alvo. Então, esse daqui é o quem, tá? Quem entrou no meu website? Quem que está vindo, interagindo com o meu website? Qual que é o maior valor que a gente vai trazer disso? Mais uma vez, resgatando o que o Kleber trouxe, aqui a gente consegue entender, por exemplo, se a gente está trazendo a pessoa que a gente quer para o meu website. Então, vamos supor que eu quero trazer homens de 25 a 34 que têm interesse em esportes, porque a minha loja é uma loja que fala sobre futebol e vende caneleira e bola e assim por diante. Aqui a gente consegue entender se eu estou trazendo de fato a pessoa que eu quero para o meu website, se a minha campanha de digital está funcionando, eu consigo saber se eu estou trazendo aquele público-alvo que eu queria. E além disso, ele dá um insight reverso. Às vezes você criou uma campanha de marketing, trouxe um outro público e foi muito bom o resultado. E daí você para e pensa: será que, como a Dudalina, eu estou assumindo que o meu público-alvo é um, mas na verdade eu tenho outro público-alvo que tem um desempenho ainda melhor? Então aqui a gente consegue identificar essas tendências também, tá? A gente consegue entender se o target da minha campanha está correto. Porque eu posso dar um passo para trás e colocar o benefício da dúvida e falar: pô, será que de fato eu estou escolhendo o verdadeiro target? Será que na verdade hoje o público do meu site é um público mais jovem, que está começando a praticar futebol, por exemplo? Então a gente consegue entender isso daqui tudo dentro desses relatórios. E se vocês prestarem atenção, ali no quadradinho azul, a gente consegue entender informação demográfica, então a questão da idade, a questão do gênero, a gente consegue entender interesses. Então, semelhante como o Google AdWords faz, a gente consegue mapear o interesse da pessoa de acordo com o perfil de navegação, tá certo? A gente consegue entender o geográfico, então entender, por exemplo, se campanhas de marketing estão funcionando para os geográficos que deveriam funcionar. A gente consegue entender, inclusive, a parte de tecnologia e dispositivos. A gente consegue saber se o mobile está melhor que o desktop, se tem gente entrando de tablet ainda no meu website. Dentro do mobile, se o pessoal está usando mais celulares novos, celulares antigos, qual o tipo de conexão que esse usuário usa, é uma conexão rápida, é uma conexão que é mais lenta, porque a gente tem que fazer esse tipo de pergunta, para saber se eu preciso, na verdade, em vez de mudar todo o layout do meu website, otimizar ele só para mobile, porque o pessoal não consegue ficar navegando, porque o celular dele é antigo, a conexão dele é ruim. Então a gente consegue responder perguntas desse tipo, tá certo? Mais uma vez, uma intersecção super importante. O Kleber falou que é super importante a gente fazer essa quebra entre dispositivo móvel e desktop. Aqui no relatório de dispositivos móveis, dentro do público-alvo, a gente tem essa quebra pronta, tá? A gente consegue entender qual que é o engajamento certinho dentro das plataformas. Esse cliente aqui hipotético que eu trouxe, ele foi feito, é uma simulação, tá, de um cliente B2B. Então a gente consegue ver que a proporção de mobile dele é baixíssima perto de desktop. Mas isso pode não ser verdade para o negócio de vocês. Então aqui vocês conseguem entender qual que é a proporção, qual é o engajamento, quantas páginas, quantas sessões, quantos usuários tem dentro de cada um dos dispositivos. Super importante porque às vezes você tem uma perspectiva, que a maioria dos seus clientes vem, por exemplo, de desktop, a gente sabe que está tendo um shift muito forte para mobile. Então, para não ser pego de surpresa, entre nesse relatório de dispositivos móveis e você consegue entender certinho como que está o desempenho dentro de cada um deles, inclusive a taxa de rejeição, se seu site não estiver otimizado, se as pessoas estão saindo do seu website. A gente consegue ver também para e-commerces ou para qualquer tipo de conversão, qual que é a porcentagem de conversão que a gente está tendo no mobile, qual que é a porcentagem de conversão que a gente está tendo, por exemplo, no desktop. Aqui vocês vão ver que ele não teve nenhuma conversão no mobile, tá? Porque, mais uma vez, se é um cliente B2B, às vezes é um pouquinho mais difícil, mas não necessariamente para o negócio de vocês, tá? Muito interessante esse relatório, que é o comparativo de mercado, tá? Então a gente consegue entender como está o desempenho do seu website comparado com outras pessoas que são do mesmo tipo, do mesmo ramo que você. Se vocês prestarem atenção ali no relatório, na parte superior do relatório tem as caixinhas azuis. No Analytics ela não vai estar em azul, mas eu coloquei em azul só para marcar e ficar mais fácil para vocês entenderem. A gente consegue configurar para entender. Você vai falar para o Analytics, né? Meu negócio é esse. Então, por exemplo, nesses daqui está como arte e entretenimento, todas as regiões e a quantidade de sessões, tá? Então a gente consegue configurar para entender se o meu website tem um desempenho melhor
ou pior do que a média dos outros websites que estão dentro desse mesmo segmento, tá? Importante, sempre configura ali em cima, porque senão você vai ver dados totalmente fora, tá certo? Mas o mais importante, considerando que vocês configuraram certinho a parte superior, logo ali na primeira linha vocês vão conseguir ver como que é o comparativo. Então vocês vão ver ali, quando está com a setinha verde, quer dizer que você está melhor que o mercado. Então nesse caso a gente tem mais sessões, tem mais porcentagem de novas sessões, de usuários, assim por diante, só que a duração média de sessão é menor que a do mercado. Isso é uma coisa que eu quero para o meu website. Eu quero que as pessoas entrem e fiquem pouco tempo, apesar de eu estar adquirindo muito mais usuário que a média, é o que eu quero. Meu negócio permite que eu tenha uma sessão tão pequena? Será que se eu for um e-commerce, por exemplo, faz sentido ter a pessoa ficando 1 minuto, 2 minutos no meu website? É plausível que esse tempo médio de sessão a pessoa vai conseguir fazer de fato uma compra? Então aqui é importante, porque às vezes você não tem nem parâmetro para começar a montar os KPIs, para começar a montar qual que é o objetivo estratégico da tua empresa para os próximos 6 meses, para o próximo ano. Então aqui ele te traz um pouquinho de base para você conseguir colocar esses objetivos estratégicos, tá? Mais um relatório super interessante aqui dentro do público-alvo. A gente consegue entender como os usuários eles interagiram e para onde eles foram dentro do website. Ali do lado direito, se vocês quiserem tirar uma fotinho também, tem o caminho para vocês conseguirem encontrar, tá certo, o relatório. Mas qual que é o principal ponto aqui? Uma coisa que eu sempre digo do Analytics é que ele é muito visual sempre, tá? Então a gente consegue entender que onde a pessoa está entrando, onde ela está saindo, pelo próprio gráfico. Se você for ver, o tamanho da barrinha verde é a quantidade de usuários que estavam naquela página. Se você prestar atenção ali no vermelhinho, que de fato parece até que está saindo sangue ali, que o pessoal que está vazando é o fluxo mesmo de saída daquela página. Então é a proporção de usuários que saíram através daquela página. E as setinhas ali num verdinho claro, num cinzinha claro, é para onde elas foram, tá certo? Então a gente começa a entender quais são as páginas que trazem, que o pessoal acaba caindo no seu website, para onde elas vão em geral depois daquela página, qual página que de fato está tendo mais saídas no seu website. Então, olhar de fato dentro da página de saída, por exemplo, se existe algum problema, se tem algum bug visual no website, ou se a pessoa não consegue prosseguir no carrinho, e assim por diante, tá? Então, a gente consegue ser muito visual nesses relatórios do Analytics. Uma coisa que eu acho super interessante, vamos supor que você descobriu ali que a página, por exemplo, do barra anúncio é uma página que não está muito legal, que está tendo um fluxo de saída muito alto. Você, inclusive, pode dar um foco naquela página, entender certinho quais páginas estão trazendo, quais páginas estão saindo e qual que é a proporção de pessoas. Então, ele dá de fato um foco naquela página para você entender certinho como que eu posso trabalhar para conseguir otimizar aquela página, tá? Mudando já de tipo de relatório, ó, presta atenção ali que agora está no amarelinho. Esse daqui é origem e mídia. E eu conversando com a Vivi em outras ocasiões, eu falei, ó, Vivi, para mim esse é o relatório mais importante do Analytics, tá? Porque aqui a gente consegue saber de fato como é o desempenho de cada uma das suas mídias. Seja uma mídia que você compra, como Facebook Ads, como Google AdWords, como Instagram, Twitter e assim por diante, Criteo, como também mídias gratuitas que você tem que otimizar. Por exemplo, a orgânica do Google. Aqui a gente consegue ter uma quebra certinha do número de sessões, da quantidade de receita por cada uma dessas mídias, da taxa de rejeição. Então é aqui que você vai começar a entender qual mídia está te trazendo o melhor desempenho, tá? É aqui que você vai começar a entender se por um acaso você tem que fazer uma mudança no teu share of wallet, se eu preciso colocar mais de uma mídia, se eu tenho que retirar de uma mídia paga para otimizar minha orgânica, porque não adianta nada eu ter um volume altíssimo de sessões na orgânica se por um acaso o pessoal não converte. Então aqui a gente começa a fazer essa segmentação e entender certinho como que está sendo a quantidade de receita que a gente traz, usuários novos e assim por diante. Então esse é o relatório que a gente consegue ver como cada uma das mídias em separado está funcionando. Tá? Mais uma vez, esse daqui é o relatório para mim que é mais importante do Analytics, que é nele que você vai começar a sua análise sempre, tá? Entender como que cada mídia sua está performando. Mais uma vez, redes sociais, só lembrando que esse daqui é um cliente hipotético B2B, a gente consegue ver nesse relatório como que está sendo a conversão através de redes sociais do cliente, tá certo? É muito visual, se vocês forem perceber, é muito, assim, fica até difícil de ver de tão pequeno que é o impacto de rede social para esse cliente em específico, tá? Se vocês forem prestar atenção, aquele círculo grande é a quantidade de conversões barra receita que ele teve. E ali embaixo você vai ter a quantidade de conversões assistidas no círculo menor e no pontinho azul, conversões diretas. Então, como esse é um cliente B2B, também não funciona muito bem o social.
É um exemplo assim peculiar? É, mas se for um e-commerce, por exemplo, você vai ver que esse círculo que vai estar ali lá embaixo, ele vai tomar uma proporção muito maior do círculo total. Qual é o ponto? É super visual para você entender como que o social em geral está impactando o seu negócio. Então, às vezes você coloca muito dinheiro em social ou pouco dinheiro em social e você consegue entender, deveria pôr mais ou menos. Isso daqui coloca todas as mídias. Se vocês olharem ali embaixo, já tem a quebra, inclusive, de cada um dos tipos de mídia social que está trazendo. O Twitter, o Facebook e assim por diante. Já vem quebrado para você, tá? Então, mais uma vez, esse é um relatório bem visual por causa desses círculos. A gente consegue entender certinho, dentro do todo, como que está a conversão assistida e como está a conversão direta de social, tá certo? Mapa de árvore. Esse é um outro que eu acho visualmente muito fácil de entender. Ele pode ser ponto de partida para diversas análises. Qual é o ponto aqui? A gente consegue sempre agrupar duas dimensões. Tá um pouquinho pequeno ali, mas logo em cima da primeira caixa verde tem sessões e a taxa de conversão. Tá? O que a gente está olhando nesse relatório? O tamanho da caixa é a quantidade de sessões que a gente tem para aquela mídia. Tá certo? E a cor de cada uma das caixas é a porcentagem de conversão. Então a gente consegue entender, por exemplo, nesse caso, que a caixa verde grande, que é a busca orgânica, ela é o que mais representa sessões. E além disso, como ela está verdinha, quer dizer que ela está acima da média. Então ela tem uma taxa de conversão muito boa, a busca orgânica. Agora, nesse caso aqui, a busca paga, que é a segunda caixinha, ela é tão grande quanto, só que ela é vermelha. Então, apesar de eu ter uma quantidade de sessões muito grande vinda de busca paga, a taxa de conversão não é tão boa. Então, nesse caso, o que você pode tirar de conclusão é: será que a qualidade do tráfego da busca paga é bom? Será que eu estou trazendo as pessoas certas? Que leva uma ação que você pode tomar, por exemplo, será que eu tenho que otimizar as minhas campanhas de AdWords? Será que a pessoa está pesquisando por uma coisa e caindo em outra parte do website que não tem nada a ver? Será que está sendo difícil a navegação dela porque eu não estou colocando a pessoa onde deveria? Então a gente consegue entender aqui certinho e entender também, por exemplo, ali, que a gente vai ver, por exemplo, as referências. Ela está lá no cantinho, lá embaixo, está um verde super escuro, quer dizer que tem a maior taxa de conversão. Então a referência, que pode ser o seu parceiro, está trazendo poucas pessoas, só que a taxa de conversão é super alta, um tráfego muito qualificado. Então você pode pensar, talvez eu deva aumentar o tamanho dessa caixa. Eu vou investir mais nos meus parceiros para trazer mais gente de referência, tá? Comportamento, tá? Essa é a visão geral. E aqui a gente consegue entender certinho qual página os usuários estão entrando mais, como que está funcionando a quantidade de sessões dentro das páginas. E por que a gente tem que olhar esse tipo de relatório? Aqui a gente começa a entender quais páginas estão trazendo mais usuários, quais páginas estão sendo as páginas que têm maior saída de usuários, para a gente justamente começar a pensar qual que é a landing page que minha mídia tem que trazer. E não precisa ser mídia paga, pode ser o orgânico do Twitter, do Facebook, o orgânico do AdWords, para onde que eu quero levar as pessoas dentro do meu website. Aqui a gente consegue comparar como foi o comportamento dos usuários, tá? A gente consegue entender qual página tem mais saída, qual página tem menos saída, tá certo, pessoal? Essa daqui são todas as páginas do website. Então, vocês vão ver que tem uma listinha ali, a gente consegue ver quais são mais acessadas e um ponto super importante para mim. A gente consegue ver a rejeição, que eu falei, para saber se a página precisa ser otimizada, a parte de entradas, que a gente consegue saber se ela está sendo uma porta de entrada para mais usuários, e o último, que eu acho muito interessante, funciona só para e-commerce, tá? Mas é o valor de página. Então, o que quer dizer esse valor de página? Ele faz uma conta super maluca ali dentro do Analytics e ele divide o valor de uma conversão por todas as páginas que o usuário passou. Então, páginas com valor alto quer dizer que é uma página que agregou mais informação, que foi mais importante durante o fluxo do usuário dentro do website para uma conversão. Então, você focar e entender o que está certo na página com valor alto e replicar para as páginas com valor baixo, tá? Fluxo de comportamentos. Vão falar, pô, Lucas, isso daí é exatamente o que você já me mostrou. Não, esse daqui é um relatório turbo do fluxo de usuários, tá certo? Por que que ele é diferente? Aqui, no outro, a gente só consegue entender quais páginas os usuários entraram. Aqui, se você tiver vários eventos dentro do seu website, como clique no botão, preencher o formulário, ou se você tiver também dividido bonitinho categorias do seu website, então categoria de sapatos, categoria de bolsas, de cinto e assim por diante, em vez da gente ver as páginas que ele entrou, a gente consegue ver quais foram as ações que ele fez ou quais foram as categorias que ele fez. Exatamente a mesma coisa que o outro traz, só que aqui a gente consegue trazer mais grupos e mais informação, tá? Então as coisas ficam mais agrupadas, bonitinhas.
E agora aqui é um pouquinho as metas, tá? Então, só para vocês entenderem, como eu falei, tudo pode ser uma conversão dentro do Google Analytics. Então, a gente tem 4 tipos de metas. Destino, que é o mais comum, então é fácil de implementar, que é só por exemplo, se a pessoa chegou na página de obrigado, então se ele chegou no obrigado por comprar, obrigado por preencher o formulário e assim por diante. Então funciona para serviços também, tá? Então obrigado por pedir um orçamento. Duração, é muito legal para blogs, imagino que não seja o caso de vocês, mas para medir o engajamento. Então, se a pessoa ficou 10 minutos no meu website, eu tenho um blog, para mim é ótimo, ele leu bastante. E a mesma coisa de páginas por sessão, tá? Ele é bom para quando você quer ver a quantidade de informação que ele vai atrás dentro do seu website. Esse daqui funciona para blogs, por exemplo, mas funciona também para qualquer tipo de negócio. E o último é o evento. O evento é um códigozinho extra que você coloca no teu website para entender um tipo de interação que não seja visualização de página. Então, por exemplo, um clique no botão, um formulário preenchido, porque às vezes quando ele preenche o formulário, ele não vai para a página de obrigado. Não consigo acompanhar? Consegue. Porque você consegue acompanhar o cliquezinho lá no botão de enviar o formulário, tá certo? Então, mesmo para sites que não tem infraestrutura, que não leva você para a página de obrigado, ainda assim a gente pode acompanhar a conversão, tá? Então, fluxo da meta. Uma vez que você criou aquela meta que a gente mostrou, não importa se é de destino, não importa se é o e-commerce, não importa se é um evento, uma vez que a meta está criada, a gente pode ver esse fluxo. O que é o fluxo? É o caminho que os usuários, em geral, fazem até chegar na meta que você definiu. Para que é importante isso? Você entender qual é o comportamento do usuário, o que ele faz no teu website, para conseguir fazer a compra ou fazer a conversão que você estipulou. Por que a gente tem que ver isso? Lembra dos testes AB que o Kleber comentou? Você consegue entender certinho se você consegue otimizar esse caminho. Fica uma maneira mais fácil do usuário chegar até o final. Se você consegue otimizar dentro desse caminho as páginas onde o usuário está saindo mais, onde tem aquele vermelhinho indo embora, tá? Então isso daqui é para otimizar o fluxo de usuários para você conseguir ajudar eles a chegar onde você quer, que é a conversão, tá? Uma vez você identificando esse caminho, a gente tem esse daqui também, que é a visualização do funil, tá certo, pessoal? Aqui, ele é a mesma coisa que o outro, mas você tem que configurar as páginas que você quer acompanhar. Só que se vocês prestarem atenção, de cada um dos lados do funil, vai ter quantidade de usuários que entrou e de qual página ele veio. Tá? Então, você, como se fosse mesmo um funil de marketing, a gente consegue entender onde está entrando gente, onde está saindo gente, onde está escapando e aonde está vindo. Qual que é o principal ponto? Semelhante ao outro, se eu entender que no final do funil está vindo muita gente de uma página de promoção, talvez eu tenha que trabalhar mais em landing pages promocionais, por exemplo. Ou se tem muita gente saindo, por exemplo, na página do carrinho para digitar o CEP e você não sabe por quê, talvez tenha algum bug lá e a pessoa não consegue validar o CEP. Então isso daqui te ajuda a entender certinho onde você está ganhando usuário, onde você está perdendo, para você começar a pensar e trabalhar como se você fosse um usuário para replicar o comportamento dele, melhorar o desempenho do seu website, tá? Esse daqui eu não entrei muito a fundo, tá? Na parte de comércio eletrônico, porque eu sei que nem todo mundo aqui é um e-commerce, mas eu acho assim, imprescindível falar pelo menos o básico da parte de comércio eletrônico. No Analytics, se a gente fizer um códigozinho extra, a gente consegue acompanhar quantidade de produtos vendidos, número de transação e o valor monetário de cada das transações e dos produtos, tá? Porque é importante eu passar essa parte. Se você é um e-commerce, é imprescindível você colocar esse código extras. Contrata alguém para colocar, se você não tem TI, pede para sua TI colocar, é muito importante, porque lá depois, quando a gente vai conversar das origens e das mídias, se a gente não tiver o valor da conversão, quantidade de produtos que foi colocado no carrinho e que foi de fato houve a compra, a gente não consegue otimizar seu e-commerce da melhor maneira. Então, para quem trabalha com e-commerce mesmo, trabalha com conversões, é importantíssimo colocar esse código de comércio eletrônico, como o próprio nome diz, para acompanhar quem comprou, quem não comprou, e para quem comprou, qual foi o valor, quantidade de produtos e os tipos dos produtos, tá? Beleza, vamos para a parte de personalização agora, falar dos segmentos, tá certo, pessoal? Então, isso daqui é só uma alegoria, tá, do que acontece com o website de vocês. Enquanto você não define os segmentos para serem analisados, toda a informação que a gente vê é como se fosse ali o quadrinho que o pessoal está com a camiseta preta. Todo mundo é igual. Só que, na verdade, a tua audiência não funciona dessa maneira. Você pode achar que tem um padrão, mas todo mundo é diferente, tá? Como a caixinha ali, que deve estar na direita de vocês, tá? Eles são todos diferentes. Qual que é o principal ponto aqui? No Analytics, a gente consegue configurar segmentos para acompanhar os diferentes tipos de audiências do seu website, tá? Então, só um exercício que eu vou fazer com vocês super rápido.
Dê uma olhadinha aqui nessas balãozinhos, são supostos usuários que tiveram alguma interação com o website, tá certo? Então eu peço que vocês memorizem 2, tá? Eu vou olhar ali o comprou e visitou o site, tá certo? Memorizou os 2? Isso daqui a gente consegue ver no Analytics, tá? Pessoas que compraram, pessoas que visitaram o website. Só que esse não é o verdadeiro poder do Analytics. Isso daqui, assim, é uma informação muito básica que a gente consegue tirar. A gente consegue tirar uma informação muito melhor que isso, tá? Então, olhando os 2 que vocês memorizaram, isso daqui é as perguntas verdadeiras e os segmentos verdadeiros que a gente devia estar olhando. Então, para a pessoa que visitou o website, a gente entendeu que essa pessoa viu a marca pela primeira vez no Facebook e pode ter voltado por outra mídia depois. Para a pessoa que, de fato, fez a compra, ele comprou um iPhone 6, gastou R$100, $100, além do iPhone 6 em um ano, tá certo? A gente consegue configurar filtros e visualizações de uma maneira que a gente consegue acompanhar perfis de usuários específicos dentro do seu website. Então a gente consegue acompanhar pessoas que converteram, pessoas que acessaram apenas 2 páginas, pessoas que vieram da região sudeste, tudo, tá? Tudo que você pensar de segmentação que dá para ver nos outros relatórios, a gente pode criar um segmento e acompanhar separado no Analytics, tá? Então eu vou mostrar aqui rapidinho como é que faz uma segmentação, tá certo? Para vocês entenderem, é assim, super simples. Essa segmentação, como mencionei, a gente vai querer trabalhar para identificar a tendência, então ver se por um acaso existe uma tendência maior das pessoas comprarem se elas vieram de determinada mídia, como o próprio Kleber mencionou. Em cima disso é o principal ponto do Analytics. Uma vez que você identificou essa tendência, você toma uma ação em cima, tá certo? Então, eu vou ter que mudar meu share of wallet de marketing, eu vou ter que aumentar meu gasto com marketing. Na verdade, eu estou com o público-alvo errado, porque o público-alvo que eu achei que deveria ter sucesso, na verdade, ele não tem sucesso. É a partir desses segmentos que a gente entende, tá certo? E isso daqui, ó, é super simples, tá? Para quem já está acostumado com Analytics, vocês vão clicar ali no botão adicionar segmento, que fica em cima de qualquer gráfico, de qualquer relatório, tá? Depois você clica no botão novo segmento e chega nessa tela, tá? Aqui você consegue configurar o que você quiser. Um exemplo aqui que é o daquele que eu até comentei do iPhone 6. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, usuários que tiveram uma receita de pelo menos R$100 no caso. Qual é o ponto? Esse para mim pode ser um usuário premium. Tá? Se meu ticket médio for R$80, por exemplo, uma pessoa que gastou 100 é uma pessoa que está gastando bem acima da média. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Será que esse cara tem um tipo de engajamento diferente? Será que a origem que traz ele é uma origem diferente? Então, todos os relatórios que eu tiver no segmento, eu vejo só as pessoas que estão obedecendo essa regra. Então, eu vejo todo o Analytics só nas pessoas que obedecem essa regra. Eu vejo qual página que ela entrou, eu vejo de qual mídia ela veio, eu vejo qual é o demográfico dela. Esse é o principal ponto do segmento. A gente consegue ver certinho, uma vez que eu defini quem eu quero acompanhar, como que foi qualquer coisa que ela fez no website, para você justamente entender se eu mudo meu target ou se eu invisto mais forte no meu target, se eu mudo minha mídia, se eu invisto mais forte em outra mídia, tá? E por último, a gente vai conversar um pouquinho de relatórios avançados. Mais uma vez, eu não combinei com o Kleber, vai ter essa intersecção com alguns pontos da apresentação dele, tá? Esses relatórios estão dentro do próprio Analytics, não estão em nenhuma aba separada, mas eu coloquei como avançado porque ou tem uma complexidade maior neles, ou eles são betas ainda, tá? Olha só que bonitinho, análise de coorte, tá? Aquela análise que o Kleber mostrou para vocês, que dá para fazer no Google Sheets, tá? A gente consegue hoje fazer dentro do próprio Analytics, tá certo, pessoal? Então a gente consegue entender como que está sendo o desempenho de determinado coorte, tá? Só para deixar todo mundo na mesma página, o coorte nada mais é do que um grupo de usuários que participou de um evento em comum, tá? Para gente que trabalha com digital, o que isso quer dizer? Por exemplo, os usuários que foram adquiridos numa promoção relâmpago que eu fiz. Ou, por exemplo, os usuários que compraram na Black Friday. Ou, por exemplo, os usuários que entraram no meu site 2 dias depois do Dia das Mães, para comprar um presente atrasado, quem sabe. Então aqui a gente consegue acompanhar desses usuários qual é a frequência que eles voltaram no futuro, quantos deles compraram mais de uma vez, quantas semanas depois que o usuário acaba parando de entrar no website. E mais uma vez, aqui que a gente pensa, qual que é o tempo que a gente vai começar a trabalhar, por exemplo, o nosso remarketing no AdWords, o nosso retargeting no Facebook, tá certo? Porque se a gente vê que a partir da 5ª semana nosso fluxo de usuários cai muito, o pessoal deixa de voltar no website, é ali que eu tenho que lembrar ele. Então eu crio uma lista vinda do próprio Analytics falando, ó, pessoal, pessoas que entraram há 5 semanas atrás no website, eu quero ir atrás dela e mostrar o meu anúncio de novo, para conseguir maior engajamento, tá certo?
E, em seguida, o valor de vida útil, né? O lifetime value, que o Kleber também comentou. A gente consegue também esse valor dentro do Google Analytics, tá? Então, só para vocês entenderem, esse valor de vida útil, pensa que é todo o valor que algum determinado cliente vai gastar comigo, pensando no valor monetário de hoje, tá? Descontando a inflação e assim por diante, tá? Qual é o principal valor aqui desse relatório? A gente deixa de ser imediatista, a gente deixa de pensar só no hoje, só no ROI e só na entrega. Nossa, eu estou conseguindo fazer um ROI de 10. Isso não necessariamente é saudável, porque você pode estar, na verdade, dando uma experiência horrível para o seu usuário. Ele compra, mas ele deixa de comprar. Isso daqui é pensando no futuro, é pensando no longo prazo. Então aqui vocês conseguem entender, por exemplo, qual mídia traz o usuário mais valioso, se por um acaso esse valor do usuário está alinhado com o ticket médio que eu espero, porque não adianta nada também eu gastar muito para adquirir um usuário e não gastar nada no futuro. Tá? Então, como que eu posso trabalhar para ter mais valor de determinado usuário, de determinada mídia? Aqui a gente consegue tomar decisões de negócio para o futuro. Tá? Entender como que a gente pode melhorar o ciclo de vida saudável do usuário. Então, balanceando o nosso custo de aquisição, o custo de manutenção do usuário na sua plataforma e o retorno que ele traz para você. Tá? Agora falar um pouquinho, chegando ao final da apresentação já, de funis multicanal, tá, pessoal? Então, o que é esse funil multicanal, esse gráfico de VEM super bonitinho ali que está pronto, tá? Aqui a gente consegue entender como que foi as interações do usuário em diferentes mídias até ele chegar numa conversão, tá? Então, só um exemplo aqui. Se a gente olhar o usuário que interagiu diretamente com o meu website na orgânica e na paga, quer dizer 7,2% das minhas conversões. Então, 7% das minhas conversões são as pessoas que têm esse caminho, que trabalharam dessa maneira. Por que é importante isso daqui? Aqui a gente começa a ver o valor real de cada mídia. Tá? Por que o valor real de cada mídia? Normalmente a gente tem um caguete de sempre ver o último clique que trouxe a pessoa e que converteu a pessoa. Isso é totalmente errado. O que a gente tem que ver é o funil inteiro. Porque a pessoa tem que conhecer sua marca, considerar sua marca, executar a compra. O que às vezes acontece eu corto toda a parte de consideração da marca, toda a parte de conhecimento da marca e foco só nas mídias que levam à conversão. Qual vai ser o problema? Eu matei meu funil. E aqui a gente começa a olhar o valor real de cada mídia. Existem mídias que estão lá para mostrar sua marca. Elas não estão lá para, de fato, te trazer uma conversão direta. Tá? É para o pessoal começar a conhecer a marca. Então, isso daqui é para você começar a entender se essas mídias de suporte estão funcionando ou não e, de fato, se tem mídia de suporte que tem uma performance boa, tá? Então, acho que até melhor do que esse gráfico, que é assim, logo a primeira cara do funil multicanal, é este daqui, ó. Nesse daqui, a gente consegue entender a proporção de conversão assistida pela conversão direta. O que é conversão assistida? O que é conversão direta, tá? Conversão assistida nada mais é, se a gente considerar uma mídia, quantas vezes a pessoa passou por aquela mídia, só que a conversão foi em outra mídia. E a conversão direta, de fato, é a última mídia que a pessoa passou antes de converter. Por que a gente olha esse relatório, principalmente essa última coluna? Como é uma proporção da conversão assistida dividido pela conversão direta, a gente consegue ver números acima de 1, quer dizer que essa é uma mídia que assiste muito. Então, é uma mídia de suporte, é uma mídia de conhecimento. Então, a pessoa, no fluxo dela de compra, ela passa por essa mídia em determinado momento antes de converter, tá certo? Então, qual que é o principal ponto aqui? Não invistam só nas mídias que têm um valor abaixo de 1, que nesse caso ele tem mais conversão direta do que assistida. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, nesse caso, a referência, que é o rosinha ali, tem um valor de 5, ou seja, para cada conversão direta que eles tiveram, que eles trouxeram, eles auxiliaram em 5 conversões de outras mídias. Qual é o principal ponto? Não mate essa mídia, não mate teu parceiro. Teu parceiro sim está trazendo retorno, tá certo? E mais que isso, ainda a gente tem um modelo de atribuição. Para quem mexe com AdWords, já conhece os modelos de atribuição, tá? Qual é o ponto? O Analytics, a princípio, como eu mencionei, ele sempre vai colocar a conversão sendo para a última interação, para o último clique, tá? Qual é o principal ponto? A gente comparando pelo menos com o linear, a gente, em vez de colocar todo o valor da conversão naquela última mídiazinha que a gente está analisando, a gente vai colocar o valor e dividir por todas as mídias que a pessoa passou. Por que é importante fazer isso? Uma simples divisãozinha mesmo, uma média, já ajuda a gente a entender o valor da mídia assistida. Então, se vocês derem uma olhadinha, com certeza vocês vão perceber que a parte desse clique que é display, ele melhora. Ele tem uma melhora de 25%, por exemplo, se a gente olhar por aí. Quer dizer o quê? Na verdade, muitas mídias de display, o próprio Facebook, o Instagram, as partes de display do AdWords lá na GTN, elas têm um valor muito alto, tá? Por
porque elas vão fazer a consideração da sua marca. Então, antes de tomar uma decisão e matar todo o display, todas as suas campanhas de digital, dá uma olhada aqui, porque pode ser, elas estão numa parte diferente do funil. O pessoal não conhece sua marca, vai considerar sua marca só depois que vê. Tá? Então, aqui é um relatório muito importante nesse sentido, para a gente tomar a decisão certa de como a gente vai dividir o nosso share of wallet. Não mata no começo do funil. Tá? E aqui a gente vai chegando no final da apresentação. Qual a coisa mais importante do Analytics? Tá? Venha sempre com uma pergunta. Não cabe a ele só para dar uma olhadinha, ver como ele vai editar. Sempre vá nele para entender se o seu KPI está melhorando, para entender por que do mês passado suas conversões caíram, para entender por que, por exemplo, tem muito menos conversão com AdWords esse mês do que no mês anterior, para entender por que caiu o número de pessoas que entraram no seu site. Foi alguma mídia? Foi alguma página de entrada que levou isso? Sempre venha com uma pergunta, tá certo? Esse é o mais importante. Então, esses são exemplos de perguntas bacanas que vocês podem fazer que o analista sabe responder. Não são perguntas aleatórias, são perguntas que de fato, com clientes que eu já trabalhei, eles me perguntaram e ensinei como resolver. Tá certo, pessoal? Super importante, tá? Trabalhem sempre com Analytics pensando em como resolver problemas e como você pode melhorar o seu negócio. Não trabalhem no Analytics no modo reativo, tem que ir no modo proativo. E estou aberto a perguntas, a dúvidas. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Lu.